sou Daniel Mastral, sou escritor, também sou conferencista, ministro 7 pautas de seminários e cursos diferentes na nossa base em São Paulo. Para saber mais, dá uma visitadinha no nosso site, no link Agenda. Você vai ver ali quais são as pautas que são abarcadas, há um resuminho ali, há um pequeno sumário, né? Está sumariado, melhor dizendo, o conteúdo de cada seminário, e evidente, nos cursos presenciais, onde eu tenho mais liberdade para falar. Tem coisas que eu não posso apresentar 100% em vídeo, né? Espero que vocês me entendam. Eu falo isso com muita humildade diante de Deus e diante de cada um de vocês. Não é para trazer estrelismo e nem para criar um mistério, né, nos seminários, nada disso. É simplesmente alguns conteúdos que ali a gente pode tirar dúvidas, né? Tem espaço para tirar dúvidas? Já se eu abrir aqui no vídeo seria impossível. Então eu quero agradecer a vocês pelo carinho que a gente tem recebido, pelas palavras de incentivo. Quando eu abri o chat do Snapchat, confesso que no primeiro momento eu fiquei meio receoso. Falei, poxa, né, a pessoa está protegida atrás de um teclado, ele vai aproveitar esse ensejo aí, vai me tripudiar, vai me achincalhar, vai falar um monte de groselha. E não, olha, são mais de 30 mil pessoas no Snapchat e unanimamente, 100%, né? Eu tenho recebido o amor de vocês, eu tenho recebido o respeito de vocês e muito carinho. E isso me agrada demais, porque para quem recebeu pedras durante tantos anos, de repente receber flores, né, através dos seus gestos, das suas palavras, da sua oferta voluntária de amor, isso nos mostra que tem valido a pena. Tem valido a pena tudo que a gente passou para chegar até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado nas privações, nas provações, nos momentos de deserto, de solidão, no momento de traição. Tantas vezes, né? Mas o Senhor tem me ajudado e se Deus me ajuda, Ele também te ajuda, que é o mesmo Deus, né? Então hoje nós vamos falar, né? E eu quero trazer esse assunto de uma maneira muito especial para vocês, queridos. Eu amo a vida de vocês. Não estou fazendo demagogia, eu não preciso disso. Eu não estou num canal de TV que eu tenho que pagar. Eu não estou num rádio. Eu estou fazendo esse vídeo gratuitamente para você, né? Eu me dedico a isso para o reino, né? O tempo de preparo, o tempo de gravação, o tempo de edição, né? De rever a edição, de ajustar as coisas. Dá um trabalho, dá trabalho, mas é um trabalho gratificante porque está edificando vidas. E você é o nosso principal alvo, é o seu coração, é a sua vida. Eu espero sinceramente que essa mensagem, meus queridos filhos espirituais na fé, venha expandir os seus horizontes mais uma vez, venha fazer você contemplar coisas novas, ter uma nova perspectiva do mundo que nos cerca. Existe um mundo invisível ao nosso redor que é extremamente perceptível, inclusive agora pela ciência. Esse vídeo vai estar ancorado, além da Bíblia, vai estar ancorado, vai ter esteio, vai ter estribo também, nas descobertas científicas. Te preparem para uma viagem extraordinária, maravilhosa e que vai mudar os seus valores, mudar o seu olhar do mundo. Presta atenção nessa mensagem. Nós vamos falar hoje sobre Vozes da Floresta. Vozes da Floresta. Como assim Vozes da Floresta? Vídeos complementares, tá? Para você poder entender melhor a coisa. Assista O Espírito das Águas. Você vai entender a influência das moléculas de água diante da exposição de energias positivas ou negativas. Tá? Muito interessante, né? Veja o vídeo lá, O Espírito das Águas, e dê uma olhadinha também no vídeo chamado Espelhos do Céu, tá bom? E tem mais um que eu vou sugerir que vai também somar com o conteúdo deste vídeo, que é sobre os Néfilins. Néfilins, a esperança para eles. Esses 3 vídeos, né, associados a esse, vai montar um quebra-cabeça que você vai entender coisas que talvez você até agora não tinha entendido. Então vamos expandir a coisa. Você já parou para pensar por que Deus, o Criador de todas as coisas, colocou Adão e Eva
no Éden. O Éden é um jardim, né? É um jardim do Éden. Colocou eles ali no meio do mato, né? Então, quando a gente imagina jardim, a gente está imaginando aquele jardim com paisagismo. Tipo, você se lembra daquele filme Edward, Mão de Tesoura, onde ele esculpia nos arbustos dinossauro, ursinho, pato, ganso, cachorrinho, né? Eu não imagino o Jardim do Éden com todo esse paisagismo. Certamente era um local belo, maravilhoso. Eu já tive o privilégio de visitar a região sul do país, né? Vejo por fotografia o que mandam para mim da Suíça, por exemplo. Então a gente está diante de paisagens deslumbrantes ao nosso redor. No entanto, nós temos que pensar uma coisa. Mas por que Deus colocou o homem no meio do jardim? Por que Deus inseriu o homem no meio da natureza? Qual o propósito disso? Né? Vamos entender um pouco mais. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, um jardim. Em qual foi a localização geográfica desse jardim? No lado oriental. Tem tanta coisa ligada ao lado oriental, né? Vale a pena assistir de novo. A gente postou na semana passada Cemitérios de Concreto. Dá uma olhada nesse vídeo, você vai expandir também os seus horizontes a respeito do significado do Oriente para o mundo espiritual e o que isso tem a ver com Cristo e também com a volta de Cristo, né? Deixamos caminhando aqui. Plantão no lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Árvores belas, maravilhosas, exuberantes. Quando você está diante da natureza, você não se sente embevecido? Não é gostoso você ouvir o canto dos pássaros, sentir aquele cheiro de grama molhada depois da chuva, né? Eu acho essa uma sensação maravilhosa, extraordinária, né? Então, pois ali o homem formado, e Deus fez brotar toda a terra a árvore agradável à sua vista. E boa para a comida. Então tinha muitos frutos. O homem, por natureza, ele era herbívoro, ele não era carnívoro, ele não era um ser predador, né? Ele era herbívoro. Então ele comia frutas, comia plantas, né? Comia raízes, né? E a árvore da vida no meio do jardim. Reparou que a árvore da vida está no meio do jardim do Éden, né? E aí, mas essa árvore da vida, se você observar em Apocalipse, ela não está na terra, ela está no céu. Pensa a respeito disso, já falamos no vídeo Néfilins, né? A esperança para isso. Pensa a respeito disso. Será que o jardim era na terra ou será que era na dimensão celestial? Né? Fica aí uma coisa para você refletir. Nós vamos aos poucos, vamos deixar que o Espírito Santo dê discernimento para você, que os sábios entendam essa mensagem. Que eu não quero em momento algum causar confusão. Por isso que Jesus falava em parábolas, né? Nem todos vão compreender, né? Mas eu vou procurar apresentar aqui a verdade pura, bíblica, e aquele que tiver entendimento, tem o Espírito Santo, tem discernimento, vai entender a amplitude completa dessa mensagem, né? Então, olha só, no meio do jardim, a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse mesmo jardim de Éden, tinham duas árvores que eram importantes, que Deus dá um destaque. Diz que todas as árvores eram belas, né, que eram boas de comer, tinham bons frutos, mas haviam duas, né, que Deus dá um destaque. A árvore da vida, que está lá no céu, e que hoje está guardada, o caminho dela está guardado por um anjo, com espada desembainhada por um querubim. Não é à toa isso, né? Veja lá no vídeo Néfilin, você vai entender melhor. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uma coisa interessante, que aí fala que Deus ele plantou esse jardim do lado oriental, né? Lembra quando Jesus, anunciado o nascimento de Cristo, o que os magos dizem para Herodes? Os magos aqui é no contexto de sábios, tá? Não no contexto de bruxo. Quando você vê lá no Antigo Egito, os magos do Antigo Egito eram bruxos, tem que entender o contexto, porque senão você se embanana, tá? Não eram bruxos no sentido de sábio, temos que entender o contexto da palavra. Então os magos que vieram para adorar a Jesus, que presentearam ele com ouro, incenso e mirra, o que norteou eles? Qual foi a referência que eles tiveram? A estrela do Oriente.
lá. Então o Oriente tem alguma coisa a ver de novo, né? E se a gente observar, eu já falei isso em outros vídeos, né? Sobre o tabernáculo, por exemplo. O tabernáculo era a primeira tenda assim que você podia montar e desmontar, né? Era uma coisa móvel. Eles peregrinaram pelo deserto, então montava a primeira construção pré-fabricada da história, né? E a porta principal de entrada do tabernáculo, ela dava para o Oriente. E então ficava acampado o tabernáculo, já falei em outros vídeos, só estou recapitulando. Eram 12 tribos, ficavam 3 tribos em cada lado. Bem do lado oriental ficava a tribo de Judá, né? A tribo de Judá liderava outras 2 tribos, então havia 3 tribos de cada lado, né? Uma das tribos liderava as outras 2. A líder que ficava bem na entrada do tabernáculo, lado oriental, na porta oriental, que estava de frente ao nascer do sol, né? Essa porta aí estava direcionada a também a tribo de Judá, cujo seu estandarte, seu símbolo era o leão. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. De novo nós vemos aqui algo ligado ao Oriente. O Jardim das Oliveiras, né? Também ficava no lado oriental da cidade, um local muito preferido por Jesus. Jesus gostava de estar lá. Uma outra coisa curiosa aqui, Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e de Eva, do homem e da mulher, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? Dá uma olhada lá no vídeo, a sentença de Adão. Você vai entender melhor o simbolismo da figueira, tá? É muito maior do que isso daí que a gente imagina. Com tanta folha que tinha lá, foi escolher justo figueira? É, porque a figueira faz uma alusão a Israel, né? Nós vamos ver isso daí mais adiante nas escrituras. Dá uma olhada na sentença de Adão, tá bem explicadinho lá, não dá para falar tudo no mesmo vídeo, né? Então a gente tem que fragmentar o conhecimento. Eu tô te dando aí o caminho das pedras, né? Para que você monte esse quebra-cabeça. Então eles tiveram consciência que seus olhos foram abertos. Como assim? Os olhos deles estavam fechados antes? Não. Sabe o que aconteceu? Houve aqui uma mudança de consciência do homem, uma mudança de consciência. O homem foi feito de uma maneira pura, assim como os anjos. O homem desfrutava da mesma natureza angelical no sentido de pureza, né? A mesma natureza que tem os animais. Os animais não arquitetam a maldade, eles caçam por instinto de sobrevivência. Mas ele não mata um outro animal só para colocar a pele dele, se vestir com a pele dele. Ele não mata o outro animal para colocar um troféu, pegar lá um alce e colocar a cabeça dele na parede, mostrar que você é um grande caçador. Os animais não fazem isso, né? Então, o homem ele usufruía da mesma essência dos animais, que são puros, que são inocentes. Eu tenho os bichinhos em casa e é tão bacana você ver essa inocência deles, essa pureza, essa sinceridade. Quando o cachorro gosta de você, ele gosta mesmo. Sabe, ele não está lá para o seu interesse. Está cheio de mendigo, que sempre tem um cachorro junto, já reparou? O que o mendigo pode oferecer para o cachorro? Nada, às vezes nem comida ele tem para dar, né? Ele mal tem para ele, mas o cachorro está lá, leal, fiel, né? Então os animais têm essa característica. Qualquer animal tratado com amor, ele vai te dar amor. Então fala, tenha lá o pitbull, a raça que é do mal. Não, depende do dono. Se o dono for mal, o bicho vai ser mal também, porque ele se influencia pelo dono, né? Mas isso é outro assunto. Vamos lá então. Então houve uma mudança de consciência. Agora a consciência do homem ficou contaminada, ficou pervertida, né? Você vai entender melhor sobre isso se assistindo aí os outros vídeos que a gente sugeriu, né? Agora para pensar, por que Deus colocou Adão e Eva no meio de um jardim, no meio de uma floresta, no meio de uma mata, né? Por mais exuberante, bela que fosse, se, né, nós sabemos que lá no céu está reservado para mim e para você uma cidade celestial. Olha quantas vezes no texto de Apocalipse, eu vou pegar um trecho curto aqui, fala a palavra cidade.
E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura. E mediu a cidade com cana até 12.000 estados, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro, e 144 côvados. 144? Lembra dos 144 mil citados na Bíblia? Tem tantos mistérios em torno disso, né? 144, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo, né? E construiu o seu muro, que era de jaspe, e a cidade de ouro puro, uma cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade, quarta vez, estavam adornados com toda a pedra preciosa. E aí vai citando as pedras, né? Aí no final do verso aqui, e as 12 portas eram pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, ou seja, portas arredondadas, diferente do padrão geométrico que a gente conhece, né? E a praça da cidade, era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade, 6 vezes já, não necessita de sol nem lua para que resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as portas não se fecharão, nem de dia, né, porque ali não haverá noite. As portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Sabe o que isso significa? Que as portas da casa do Pai estão sempre abertas para você. Tem chance para você. Eu já falei isso no Snapchat. A pessoa acha que para mim não tem mais jeito, Daniel. Teve jeito para Moisés. Moisés nasceu no berço do satanismo moderno, nasceu no Egito, aculturado de politeísmo. Teve jeito para Moisés. Teve jeito para Paulo, que perseguia os cristãos, que odiava Cristo e os cristãos. Teve jeito para Paulo, teve jeito para Daniel. Sabe, tem jeito para a tua vida sim. Deus tem jeito, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida de redenção, de restauração. Então não deixe essa coisa da culpa. Eu fui culpado, eu não tenho mais jeito, não dá certo, a vida. Olha, o filho pródigo voltou e sabe como é que o pai o recebe? Com um abraço, manda fazer uma festa para ele. Meu filho voltou, coloca vestes novas, dá um anel de honra. Meu filho voltou, as portas estão sempre abertas, viu? Deus está pronto para te receber de braços abertos. Escuta isso daí, escuta isso, apura os seus ouvidos, tá? Aí também João 14:2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito, vou preparar-vos lugar. Então nós entendemos aqui que a casa do Pai tem muitas moradas. Existe uma cidade celestial, uma metrópole, como nós conhecemos aqui. Né? Então por que Deus, sendo criador de todas as coisas, fez cidade celestial, e por que Ele não poderia colocar Adão e Eva numa cidade? Né? Já que, supostamente, poderia ser no mundo espiritual também, já que a árvore da vida está lá, e a árvore da vida vai ser citada em Apocalipse, que ela vai estar, na verdade, no céu. Enfim, poderia até ser na terra, vamos até conjecturar essa questão, né? Porque são mistérios que nós só vamos saber na eternidade, nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o que eu quero deixar aqui como reflexão inicial, né? Por que Deus colocou o homem no meio do jardim, se ele poderia ter construído uma cidade? Em um jardim, né, a natureza, por mais bela, por mais exuberante que seja, por mais esplendorosa que seja, se você for lá de passagem, vai na Patagônia, que lugar bonito, você vê lá bastante gelo, lindo de ver, mas e para morar lá? Né? Eu vejo às vezes uma série de programas, acho que passa na Discovery, vejo com a minha esposa, chamado Largados e Pelados, né? Não se preocupe, não tem pornografia, né? Tem tarjas ali, não aparece a nudez de ninguém, né? É um documentário que pega um casal de pessoas que têm instintos básicos, né, de sobrevivência, tem algum conhecimento, não jogam qualquer leigo ali, né? E aí
É feita uma avaliação, eles soltam num canto de floresta. E eles têm que se virar por 21 dias, sem comida, sem nada, literalmente peladão lá, sem nada. Às vezes ficam com uma faca na mão para se virar. Então eu vejo o sofrimento deles, com mosquito, com frio, com calor, para caçar, para fazer fogo. E não para pensar, por que que Deus colocou o homem no meio do jardim, né, cercado dessas dificuldades de sobrevivência, né? Por que que Deus já não deu o homem uma cidade? Né? Por que que o paraíso não poderia ser uma cidade de ouro puro, com casas de vidro, né? Coisas maravilhosas assim. Opa, estou dando spoiler do livro de Dmitri. Né? Então, quantas coisas maravilhosas poderiam ter feito? Mas por quê? Né? Então, Deus ele tinha um propósito nisso, né? Um propósito nessa questão. Vamos entender esse propósito? O que é que está acontecendo? Romanos 8, 22 e 23. Pois sabemos que, Paulo está falando, nós sabemos que toda, unanimamente, toda a criação geme e sofre. Toda a criação geme e sofre, né, com dores de parto até o presente dia. Até o dia de hoje, continua nos dias de hoje, tá? Não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do vosso corpo, né? Ou seja, a igreja verdadeira anela a volta de Cristo. E hoje o que eu menos ouço falar nos altares é sobre a volta de Jesus. Não fala de Apocalipse, não fala de anticristo, não fala de volta de Cristo, fala de prosperidade, fala de unção, fala de cura, fala de milagre, mas não se fala nada mais. E os sinais estão tão palpáveis à nossa volta, gente. O mundo está, as pedras estão falando, as mulas estão falando, está tudo corroborando ao nosso redor, todas as evidências. Eu posto toda hora no Snapchat uma notícia ou outra que está acontecendo. Você vê, recentemente agora o Trump entrou em contato com o nosso presidente, o Michel Temer, né, para começar a forjar alguma coisa ali, né? A Marine Le Pen, Marine Le Pen teve um encontro com Donald Trump, né? E esse encontro foi a portas fechadas. A equipe de Trump não participou dessa reunião. O que será que falaram? Quer dizer, a gente começa a ver tantas articulações. A Coreia do Norte começa a rosnar, né? Começa a mostrar os dentes. Tanto que os Estados Unidos já mandou um escudo antimíssil na próxima Coreia do Norte para se preparar de um eventual ataque. Então tem muita coisa acontecendo. Guerras, rumores de guerras, tem coisa acontecendo, o mundo está falando, a natureza geme. É o Ninho, mudança climática, hoje a gente tem todas as estações no mesmo dia, tempestades, tsunamis, terremotos. Então está cada vez mais evidente, a natureza geme e os sinais estão ao nosso redor. Jesus está voltando, essa deve ser a nossa preocupação. O que eu vou dizer para Jesus? O que eu fiz da minha vida, dos meus talentos, dos meus recursos, do meu tempo? Eu corri atrás do vento, corri atrás da prosperidade, da cura, do milagre, mas eu estava buscando a Deus por interesse, não por amor. Deus que é amor. Os filhos amam ao Pai, né? Não tem interesse pelo Pai, é diferente. É como o cachorro lá do mendigo, né? Não importa o que aconteça, o cachorro está com o mendigo, né? Então, da mesma maneira com você e comigo, se o cachorro é capaz disso, nós também podemos, né? Não importa o que aconteça, Senhor, eu estarei contigo. Não importa se eu passe frio, não importa se eu passe fome, se eu passe perseguições, eu estarei contigo. É como Paulo fala, nada vai me separar do amor de Deus, nada. E nada fica fora desse tudo, né? Então existe algo mais aí entre os homens e as plantas. Tem alguns mistérios aí. Agora nós vamos entrar numa área que nós pouco compreendemos. Nós somos apenas capazes de constatar. Nós não temos ainda, a ciência não evoluiu para compreender isso. Mas nós já constatamos isso, a ciência já constata. As plantas sentem dor, sabia disso? As plantas sentem dor. Plantas podem identificar uma pessoa má. As plantas identificam a pessoa má. Sabe, às vezes você vem e recebe na sua casa uma visita toda invejosa, né? Tá? E olha para sua casa e mede e tem inveja de você. Se tiver uma orquídea, ela vai secar, né? A planta sentiu a energia negativa dela. As plantas podem sentir quando a pessoa é má e a intenção maligna no homem. As plantas reagem à música e ao ambiente que elas estão. Mas aí você vai se perguntar,
Como assim, Daniel? Agora você viajou. Você tomou um chá de cogumelo, você viajou na maionese. Como que a planta pode sentir dor? Ela não tem sistema nervoso. Nós sentimos dor, os animais, os mamíferos têm dor, né? Os bichos têm dor, porque eles têm sistema neural, têm sistema nervoso. A planta não tem, né? Então ela não pode sentir dor. Mas a planta se alimenta, não é verdade? Só que ela não tem estômago e não tem músculo, tá? A planta respira. Porém, ela não tem pulmão, né? Então a gente tem que reformular os nossos conceitos. Sim, a planta sente dor. Vamos entender melhor? Né? Não, vamos entender um pouco melhor. Vamos entrar agora no universo pouco conhecido, né? E que os cientistas já têm muitas explicações, mas isso não é divulgado às massas. Talvez não haja interesse em divulgar. As plantas são capazes de perceber agressões à vida praticadas até mesmo do outro lado da parede. Nós vamos citar algumas experiências aqui embaixo na caixa de texto, vai ter 2 vídeos, assista. São vídeos sérios, tá? Não é vídeo feito por um mané, não. Científico. Um é da BBC, outro é da Discovery. 2 vídeos curtinhos, um acho que tem 2 minutos, outro tem 4 minutos. Dá uma assistida, vai complementar aí, você vai ficar pasmo, estupefato como é esse mundo das plantas, né? Dá uma olhada, vai estar na caixa de texto. Eu não posso reproduzir o vídeo aqui, senão o YouTube corta o meu vídeo, tá? Mas eu vou colocar aqui embaixo na caixa de texto, onde tem lá o site, o Daniel Mastral, o Snapchat, o Facebook, né? Então ali vai estar também os links desses 2 vídeos que eu faço questão. Assistam. Né? Então, elas parecem ter uma espécie de consciência e percebem até mesmo as intenções ocultas do ser humano. Essa fantástica revelação foi alvo e tema de um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Procure esse livro, A Vida Secreta das Plantas. Fantástico, incrível, maravilhoso, atordoante e desconcertante muitas vezes. A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins, eu não sei se a minha pronúncia em inglês vocês sabem que é ruim, mas eu vou me esforçar aqui, de Peter Tompkins e Christoph Beard. Então esses 2 cientistas, Peter Tompkins e Christoph Beard, escreveram um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Tremendo. Inclusive inspirou, né, o cantor Stevie Wonder a compor um álbum, né, do mesmo nome, A Vida Secreta das Plantas. Sabia disso? Stevie Wonder tem um álbum com esse mesmo nome, sinal que ele também percebeu aquilo. Né? Então as plantas reagem à música. Foi feita uma experiência em vinhedos na Itália. Uma parte da plantação de uvas, né, do vinhedo, era estimulada com músicas clássicas, 24 horas por dia com músicas clássicas. A outra parte, não, simplesmente estava ali com adubo, fertilizante. Tinha as mesmas condições climáticas, os mesmos nutrientes, nada foi mudado. Mas as plantas que receberam música clássica, música suave, né, música tranquila, não estou dizendo um Paganini, um Mahler, né, estou dizendo uma música ali tipo Mozart, Chopin, né, músicas mais suaves, assim, alegres, divertidas, né? Essas plantas cresceram, pasmem, 50% a mais, em volume e em quantidade. E o biólogo ainda fala ali, está lá no vídeo, é incontestável. Nós não sabemos exatamente como explicar, sabemos que música é vibração, então as plantas reagem à vibração. Que a vibração seja positiva ou negativa. Se é positiva, ela reage positivamente, se é negativa, ela morre. Né? E aí as plantas cresceram, os vinhedos cresceram 50% a mais. É um dado empírico científico incontestável. Né? Foi feita uma experiência na Itália, vai estar lá no vídeo. Né? Então todas elas foram tratadas da mesma coisa. Elas também podem sentir dor. Como assim sentir dor? Né? Quando alguém mostra a intenção real de querer machucá-las. Pode inclusive identificar alguém mau, né? Como nós já falamos, e até mesmo um assassino. Foi feita uma experiência, isso é relatado no livro, onde pegaram 10 estudantes de biologia, né? E colocaram 2 plantas idênticas numa sala. 2 plantas, vamos pensar aqui em 2 antúrios, por exemplo, né? 2 plantas idênticas numa sala. E por sorteio, né, apenas um dos estudantes seria o assassino. Então ninguém sabia quem era o assassino. O experimento foi feito com bastante rigor, com bastante controle, para que não houvesse nenhuma interferência humana. Então ligaram eletrodos nessas plantas, similar ao eletrodo que você usa para detector de mentiras, para ver como é que elas reagiriam àquilo.
né, se elas emitiriam algum sinal, porque esse experimento já foi feito por outros pesquisadores também, a gente vai citá-los aqui. Então o que aconteceu? Então, por sorteio, cada um foi entrando em horários diferentes na sala. Ninguém sabia o horário que ia entrar, né, nem quem ia ser o assassino. Até que um dos estudantes foi lá e jogou água fervente numa das plantas, né? Assim que ele joga, a planta que está do lado reage, o gráfico dela oscila, né? Como que sentindo a dor. Né? A minha parceira morreu. Inclusive as plantas, elas crescem melhor, elas se desenvolvem melhor se elas estiverem na mesma família, né? Se você plantar espécies diferentes juntos, elas não se desenvolvem tão bem quanto se você plantar a mesma espécie. Já foi comprovado isso também, né? Então, aí quando foi entrando um a um, a planta estava quietinha. De repente entrou o assassino, ninguém sabia quem era. A planta sabia, o gráfico oscilou de novo. A planta denunciou. Essa pessoa aqui matou minha amiga. Essa pessoa que entrou aqui é má. Essa pessoa aqui é capaz de matar. Né? A planta percebeu isso. Olha que coisa incrível, né? Então, esse experimento ganhou, assim, muita notoriedade, né? E muito respeito no meio científico, né? Em 1966, houve uma descoberta aparentemente casual, né, que rompeu, né, rompeu essa barreira de conhecimento até então quase que anônimo a respeito desse universo dos vegetais, das plantas. Naquele ano, um cientista chamado Clive Clive Baxter, né? Então ele era o maior especialista, Baxter era o maior especialista americano em detecção de mentiras. Ele teve a ideia de fixar eletrodos nos detectores, né, numa folha de dracena, espécie tropical utilizada como planta ornamental. Veja que Baxter já tinha feito esse experimento de colocar eletrodos, é como se fosse o detetor de mentiras. Foi movido só por uma simples curiosidade, isso que motivou ele. Mas o que ele encontrou abalaria toda a ciência para frente. Baxter suspeitava que a planta reagisse às agressões feitas à sua integridade física, mas ele não podia imaginar que a simples ideia dessas agressões provocasse saltos violentos nos gráficos traçados pelo aparelho. Foi exatamente o que aconteceu quando ele pensou em queimar uma das folhas de dracena, ou seja, ele riscou o fósforo e se aproximou. Ele mostrou uma intenção real, ele não ficou só pensando, vou te queimar, não. Ele mostrou a intenção e a planta conseguiu ler essa intenção perfeitamente, ele vai me causar mal. Voltou a acontecer quando ele se aproximou dela com uma caixa de fósforo, só com a caixa. É como se ela tivesse uma espécie de memória. Aquilo ali tem alguma coisa que me machuca, ele está voltando. Né? Aconteceu. Disposto a levar a sua intenção à prática, veio com a caixa de fósforo já com aquela intenção realmente de queimar. Né? A planta parecia ler o pensamento e sabia distinguir as ameaças reais de uma mera simulação. Sem querer, então, Baxter abria a porta e dava entrada a uma realidade totalmente inesperada e desconcertante. A grande novidade do experimento foi ter sido propiciado o acesso direto às percepções das plantas, sem a intermediação de sensitivos humanos, né, de interferência humana. Não era preciso ser um paranormal assim para se conectar com essa consciência vegetal. Esse ponto de vista foi reforçado por uma pesquisa feita na Universidade de Ghent, na Bélgica. Né? Olha só esse experimento que legal. Valendo-se de imagens em infravermelho, um pesquisador, Dominique van der Dominique van der Strijnker e sua equipe descobriram que as folhas de tabaco têm a capacidade de reagir com uma espécie de febre quando infectadas por certos tipos de vírus. Como foi relatado isso num jornal, esse experimento foi relatado num jornal chamado Nature Biotechnology. Né, Nature Biotecnologia. Né, as folhas sofreram um aumento de temperatura até 0,4 graus Celsius, 8 horas antes dos efeitos que os vírus se manifestassem, como se fosse um processo fisiológico similar ao corpo humano. Né?
Então nós começamos, foi feito um outro experimento no Brasil, né? Perdão, por um brasileiro. Atento a essas descobertas, um brasileiro também resolveu fazer uma investigação parecida. Trata-se do engenheiro Arlindo Tondin, mestre de eletrônica pela Universidade de Nova York, um dos fundadores da Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, São Paulo. Qual foi o experimento dele? Tondin fixou eletrodos próximo à raiz de um dos galhos de um limoeiro. Verifiquei que havia entre os dois pontos uma diferença potencial elétrico da ordem de microvolts. Então ele percebeu que havia uma carga eletromagnética na planta. Eu já desconfiava que a ascensão da seiva estivesse associada a um fenômeno elétrico, e para confirmar isso liguei os eletrodos a uma pilha de 1,5 V, de modo a intensificar a corrente da região. Resultado, os frutos do galho onde estava o eletrodo ficaram maiores e amadureceram mais rápido que as demais. Experiência feita pelo brasileiro. Essa prova estava provada a tese da seiva. O próximo passo era averiguar como as agressões externas afetavam a corrente elétrica que circula na planta. Para isso, o engenheiro utilizou um osciloscópio com raios catódicos de alta sensibilidade. Conectei o osciloscópio aos eletrodos e com uma vela comecei a queimar algumas folhas. Ele queimou algumas folhas. A resposta foi quase imediata. A imagem da tela do osciloscópio, que estava estacionária, passou a apresentar intensas variações. Tondin se espanhou com a reação provocada por seu ato. Comecei a questionar até que ponto eu tinha o direito de agredir o vegetal e a natureza. Reflexão do pesquisador, né? Resolvi interromper a pesquisa. O engenheiro se convenceu da seriedade dos experimentos descritos no livro A Vida Secreta das Plantas. Um deles também foi realizado por Baxter. Baxter também realizou uma experiência, pegou 3 plantas e elas reagiram à matança de camarões, né? Antes de contar, é só um detalhe. Quando a planta é cortada, isso também foi comprovado em laboratório, vai estar no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Se você cortar uma planta e depois colocar ela em um ambiente fechado, né, com outras 2 plantas da mesma espécie, ela está cortada, ela está machucada. Ela envia um sinal para as outras. Olha, eu estou machucada. Alguém me machucou, se proteja, vocês podem ser as próximas. É como se fosse um aviso, né? Um aviso biológico ali, ele emite um cheiro que as plantas percebem como um sinal de perigo e procuram se preservar com aquilo, procuram se fortalecer com aquilo, talvez emitindo enzimas que seriam repelentes de pragas, coisas assim. Então, muito interessante isso, comprovadamente, realmente, esse tipo de fenômeno acontece. Aí Baxter fez uma experiência ainda mais ousada. Pegou 3 plantas, né, colocou cada uma delas em uma sala, né, uma outra sala. Essa investigação foi conduzida com muito cuidado e caracterizada pelos melhores e mais criteriosos padrões científicos. Foram escolhidos como vítimas animais de grande vitalidade, camarões, vitalidade, pois eles já tinham notado que seres doentes, né, ou a caminho da morte, não eram capazes de estimular as plantas à distância. Elas percebiam como se o campo eletromagnético, né, o biorritmo delas estivesse fraco, estivesse acabando, então elas não se preocupavam. Mas quando eram camarões saudáveis, aquilo causava uma reação nas plantas. Para evitar a subjetividade dos pesquisadores influenciasse nos resultados, os camarões eram despejados em uma vasilha de água fervente por um mecanismo automático, longe das vistas de qualquer ser humano. Eliminou-se aqui toda a possibilidade que o próprio funcionamento do mecanismo e de eventuais perturbações eletromagnéticas interferissem na formação dos gráficos. As plantas monitoradas por detectores foram colocadas em 3 salas diferentes, submetidas às mesmas condições de temperatura e iluminação. A análise dos gráficos, pasmem, mostrou que as plantas reagiam intensa e sincronizadamente à morte dos camarões. Ao mesmo tempo, elas reagiram à morte dos camarões, numa proporção que excluía qualquer hipótese de flutuação meramente causal das variáveis elétricas, né? Baxter sentiu-se respaldado para formular a tese que os vegetais, como todo organismo vivo, dispõem de uma percepção primária que lhes permite detectar à distância qualquer agressão à vida.
As plantas são bichos muito complexos, viu? São bichos, não, são vegetais muito complexos. Olha só, apesar da sua aparência simples, as plantas são organismos altamente complexos. Uma planta pequena, como o pé de centeio, possui nada menos que 13 milhões de radículas em sua raiz. Estas são formadas, por sua vez, por 14 bilhões de filamentos, que se fossem enfileirados uns após o outro, cobririam uma extensão de 11 mil quilômetros, quase a distância de um polo ao outro, né? Uma planta só. Toda planta é dotada de uma malha elétrica em equilíbrio. Nas árvores, na corrente elétrica, sobe pelo anel externo e desce pelo anel central, como demonstrou a pesquisa do brasileiro Arlindo Tondin. Essa corrente está associada ao fluxo da seiva. Lembra das fotos Kirlian? Lembra dessa história? Eram fotos tiradas que podiam medir o campo eletromagnético de um ser humano, né, ou de um ser com vida. Então, se você pegar a foto Kirlian, vou mostrar aqui, de uma mão humana, você vê todo um campo eletromagnético emanando da mão, né? Nós produzimos energia elétrica, nosso cérebro é uma grande fonte de energia eletromagnética também. Você produz energia cinética, você se movimenta, produz calor, você produz energia, inclusive energia elétrica, né? Você não tem aquele negócio de raspar o pé no chão, encostar em alguém lá e dar aquele choque estático. Então você carrega energia também, inclusive eletromagnética, né? Ou pentear o cabelo e de repente você vê o cabelo tudo em pé, né? Então, mesma coisa. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, fizeram a mesma foto com plantas, tiraram foto Kirlian das plantas. E as plantas têm um campo eletromagnético muito similar ao que nós humanos temos. Então, elas também têm uma carga eletromagnética, né? Tem uma carga de vida ali, né? E esses experimentos realizados com as plantas, eles podem ocorrer mesmo que a planta esteja fechada em gaiolas, chamadas gaiolas de Faraday, né, com campo, para evitar qualquer interferência eletromagnética. Acontece, ela percebe dentro da gaiola Faraday, mesmo que tenha revestida com paredes de chumbo, a planta percebe. O nível de sensibilidade das plantas é muito maior do que a gente pode imaginar, né? E os cientistas já começam a dizer que elas têm algo que eles estão chamando de campo de consciência. Essa ideia vem ganhando adeptos de cientistas da vanguarda do nosso século, né? E converge a visão de todas as grandes tradições espirituais da humanidade. As percepções descobertas por Baxter e seus sucessores configuraram um esboço, um embrião daquilo que algumas tradições chamariam de corpo mental, né? Esses níveis mais elevados, né, de consciência nós temos. A planta não tem como a gente, não pensa como a gente, mas nós já percebemos um nível de consciência nos vegetais. Muito doido isso, né? Muito interessante isso. Então elas produzem uma espécie de energia, elas têm uma energia vital, né? Como o chinês chama de Qi, o Qi, né? Ou como chamado de prana, né? Então essa energia vital existe. Aquele cordão de prata que nós já falamos em outros vídeos, né? Quando é desligado esse cordão, você morre, né? Então o que nos mantém vivos? Não é apenas o coração batendo, o pulmão respirando, né? Porque isso você pode ser mantido artificialmente também no hospital, mas a vida, ela vai além disso. Ela está ligada a uma energia vital que eu tenho, que você tem, que as plantas também têm, que os animais também têm. Isso nos mantém vivos, é algo que Deus nos deu, é o sopro de vida que Deus nos deu, né? Então, na verdade, tudo que Deus fez faz parte de um imenso tecido de vida. Eu, você e toda a criação. Todos nós fazemos parte dessa criação. Por isso que Deus colocou o homem junto com a natureza e não separado numa cidade, para que houvesse uma integração com a natureza. Se integre com a natureza, respeite a natureza, respeite os animais, trate bem a minha criação, porque tudo que eu fiz, eu vi que era bom. Então, olha, homem, toma conta, sujeitar e dominar a terra. Não é dominar no sentido de sobrepujar, mas é dominar no sentido de toma conta das plantas, toma conta dos seus mananciais de água, toma conta dos animais, toma conta, seja o guardião da minha criação, né? Essa foi a missão que Deus acabou nos dando e nós nos distanciamos. Então, cuidar das nossas florestas, do ar. Olha só como isso tudo, né, essa interferência do homem à natureza tem causado um grande desequilíbrio. Tsunami, maremoto, terremoto, aumento de temperatura, derretimento das calotas polares. Inclusive, se a gente observar, não posso afirmar nada, porque isso aqui é uma profecia paralela, tá? Não tem o esteio bíblico, mas a Bíblia diz que essas coisas vão acontecer.
Quando, né, a gente não sabe exatamente no final dos tempos, mas o dia, a hora, o momento, o mês, a gente não sabe, né, mas temos que estar prontos para isso. No ano 79, um grande vulcão chamado Vesúvio, na Itália, ele teve uma erupção catastrófica, ele acabou com a cidade de Pompeia. As vítimas ficaram carbonizadas instantaneamente. Vou pôr imagens aqui para vocês verem, instantaneamente carbonizadas, né? Ele só teve esse tipo de erupção violenta. Quem assistiu o filme Pompeia tem um vislumbre do que foi isso, né? É bem interessante o filme. Então, está previsto uma nova, ele teve outras erupções, já está previsto mais uma erupção violentíssima do Vesúvio por Nostradamus, né? Se ele vai acertar ou não, não sei, né? Porque as centúrias de Nostradamus são escritas por metáforas, então tem muitas coisas ali que fica difícil de você perceber. Mas ele fala nas suas profecias, curiosa, profecia paralela, a gente não pode colocar como verdade absoluta, tá bom? É apenas uma referência para a gente pensar que o Vesúvio vai entrar em erupção em 2017. Ele também fala que em 2017 vai ter um presidente americano de uma grande potência e esse presidente será insano. E diz que essa grande potência será abalada com um ataque surpresa. Vai vir um ataque que vai deixar essa grande potência de joelhos. Então isso vai abalar o mundo e vai desencadear uma terceira guerra mundial. E isso segundo a profecia de Nostradamus. Mas os sinais já mostram que muita coisa está para acontecer. A Coreia está ameaçando, o Irã tem tecnologia nuclear, está todo mundo se armando. O negócio não está brincadeira não, né? Esse vulcão, né, o Vesúvio, está adormecido desde 1944. Né? Mas existe então essa previsão que ele poderia entrar em erupção. Então todas essas coisas que nós vemos hoje, El Ninho e tudo mais, são reflexos da nossa interferência na natureza. Então, ou seja, cuida da criação de Deus, você não está sozinho nesse mundo. Deus não te fez para ser a parte, mas para ser parte desse tecido de vida. As suas influências, as suas ações influenciam no meio em que você está, da mesma forma que o meio pode influenciar as suas ações. Então, meu irmão, se afaste da mentira. Abrace a verdade. Eu sei que você deve ter escutado, né, recentemente umas balelas aí. Não toque no ungido de Deus, que aquele que tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus significa o separado por Deus. Quem é separado por Deus agrada a Deus. Quem não é separado, quem é profissional da fé, quem é vigarista, quem é ladrão, quem é falso profeta, não é ungido de Deus, não é falso profeta. A Bíblia fala dos falsos profetas, falsos cristos que fariam até mesmo sinais e prodígios para enganarem muita gente, para enganarem muitos, não para enganar meia dúzia, muitos serão enganados, muitos, né? Então, Jesus detonou os fariseus, que eram os líderes eclesiásticos, não pode contra o ungido de Deus, chamou de hipócrita, de sepulcro caiado, de raça de víbora, né? Os verdadeiros profetas detonam os falsos profetas em toda a extensão da Bíblia, né? Até a mula de Balaão, até mesmo a mula de Balaão, confrontou Balaão, chamando praticamente ele de insensato. A mula ousou ir contra o ungido de Deus, a mula, né? Porque nós temos que estar do lado da verdade. Então, se o seu pastor é ladrão, você não denuncia ele. Se o seu pastor é ladrão, meu irmão, ele não é pastor. Simples assim. Porque quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. E se ele está roubando, usando de mentira, vendendo ilusão, fazendo o povo errar o caminho, sendo condutores cegos, falando coisas que não têm esteio bíblico, esse homem ou essa mulher não é pastor. Não é pastor. O pastor pastoreia o rebanho, cuida do rebanho, acolhe o rebanho, não engana o rebanho, não saqueia o rebanho, não usa o rebanho de escada para se promover na política. Não é isso, né? Não é verdade? Então nós estamos falando dos verdadeiros aqui. O falso denuncia sim. Mas será que a gente pode dar nome aos bois? Em alguns casos sim, né? Eu acredito que Paulo chegou a dizer, olha, toma cuidado com Alexandre, o latoeiro. Ele me causou muitos males, afasta-te dele, que Deus lhe pague segundo as suas obras. Paulo citou o nome, Alexandre o latoeiro, deu nome aos bois. Eu, particularmente, prefiro não citar nomes. Eu prefiro me ater ao pecado, à conduta. Aquela pessoa tem uma conduta correta ou aquela pessoa tem uma conduta que não é correta. Então você possa avaliar pela conduta, avalie pelos frutos, né? Então se você vê pessoas que flutuam, muito varia, vai com as outras. Eu conheço líderes que teve uma época que eram contra a teologia da prosperidade. Malhava, quem é teologia da prosperidade, tudo picareta, isso, aquilo. E hoje defende com unhas e dentes a teologia da prosperidade. Líderes que outrora
acabam, vamos, dizendo o seguinte: eu não quero, eu sou contra entrar em política, a crente não vai na política, e hoje estão envolvidos com política até o pescoço, né? Até com tráfico de coisa e tudo mais, né? Então denuncie sim, toque a trombeta, não cale a sua voz não. Então esqueça essa inveja tola, ame mais, perdoe mais, ajude mais, crie uma atmosfera de amor ao seu redor, né? Uma atmosfera que seja agradável chegar perto de você, né? Que você possa emitir uma energia positiva, uma energia gostosa. Puxa, como é bom estar perto daquele irmão, como é bom estar perto daquela irmã, como é bom estar perto de Jesus, né? É essa energia que a gente tem que procurar ter, né? Então nós temos, você quer uma mudança na sua vida, no seu mundo, começa por você, né? Então para estar em Cristo é necessário você estar conectado à criação. Para estar em Cristo você tem que estar conectado à criação. E é essa reflexão principal que eu quero trazer para você hoje. Conecte-se você tem uma conexão com a criação, que você ame a criação de Deus, que você tenha respeito pela natureza, tenha respeito pelos animais, tenha amor ao seu próximo e ama a Deus acima de todas as coisas. E cuide de tudo aquilo que Deus deu para você. Assim, você vai transformar um meio ao seu redor numa carga de amor. E aquilo que você semeia, você colhe. Você vai colher também amor, você vai colher paz, você vai colher esperança. Não quero dizer prosperidade, mas você vai ter uma paz que transcende o entendimento e não tem nada melhor do que isso, do que ser chamado amigo de Deus. Então, se você está nele e ele está em você, você tem que estar conectado com a criação de Deus, e até os vegetais. Deus fez o homem para estar no meio da floresta, né, em conexão com a natureza. Por quê? Porque eles têm uma natureza pura. Os animais têm uma natureza pura e o homem se corrompeu com essa natureza. Então olha para a criação de Deus que não foi corrompida. Olha para a pureza das plantas, olha para a beleza das flores, sinta o perfume delas, veja o voo dos pássaros tranquilos, veja ali os bichinhos brincando, né? Que você possa ver essa pureza neles e lembrar que lá no fundo, Deus te fez assim também, Deus te fez puro, Deus te fez a imagem e semelhança dele, né? Que você não se afaste dessa imagem, que você não se desvie do caminho, que você possa olhar para tudo que Deus fez e dizer: Senhor, obrigado por tudo, que o Senhor venha renovar a minha esperança a cada dia, a cada manhã, e que você seja um guardião da criação do Senhor e esteja preparado para a volta de Cristo, porque Ele está chegando, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Queridos, esse é o recadinho de hoje que eu tinha para dar para vocês, viu? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente.